Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou falar sobre a deusa tríplice e as fases lunares. Quem é a deusa tríplice? Quais são as faces dessa deusa? Qual a relação dela com as fases lunares? Que tipo de magias e bruxarias a gente pode fazer em cada fase lunar, trabalhando com cada face da deusa tríplice? E quais outras correspondências a gente encontra analisando outras manifestações da deusa? Vamos ver? A lua é um lembrete constante de que a nossa natureza é cíclica. Tudo começa, tudo se desenvolve, tudo chega ao fim e recomeça. Então, sempre que a gente para observar as fases lunares, a gente percebe isso de forma bem clara, né? É um ciclo infinito. Só que nem todo mundo para reparar, esse é o detalhe. E ao longo da nossa história, muitas divindades, principalmente femininas, foram atribuídas à lua. Temos algumas exceções, como Tsukuyomi no Japão, que é um deus lunar, mas a grande maioria são deusas, são mulheres atribuídas à lua. Assim como no Yin Yang, por exemplo, o Yin, que representa o feminino, a mulher, também é ligado ao escuro, à lua, à noite, à intuição. Então tudo isso é relacionado à energia feminina. E também temos o ciclo lunar, que tem uma duração de 28, alguma coisa dias, e esse ciclo também é relacionado com o ciclo menstrual da mulher. Quem fala muito bem sobre essa ligação mais específica da lua com a mulher e a deusa é a Teresa Murray no livro A Deusa. Recomendo bastante a leitura, é um livro curtinho, rápido e muito fácil de ler. Além disso tudo, nós temos então uma personificação na Lua que é chamada de deusa tríplice. E essa deusa tríplice, ela representa e é representada ao mesmo tempo pelas fases lunares. Mas quem é essa deusa tríplice? Ela tem nome? Sim, o nome dela é deusa tríplice. E cada uma das faces dessa deusa, que são 3, óbvio, são relacionadas a uma fase lunar. Então a deusa tríplice, ela sempre vem, vamos dizer assim, ela sempre se apresenta como uma mulher com 3 rostos distintos, representando o lado jovem, ou a donzela, em algumas outras nomenclaturas, a mãe, ou a mulher, e a velha ou a anciã. Então esses 3 rostos, essas 3 faces da deusa tríplice representam todas as fases da vida de uma mulher e são relacionadas à lua, sendo a jovem a crescente, a mãe a cheia e a anciã a minguante. Então vamos tomar essa deusa tríplice como uma manifestação da deusa, mas também como um conceito. E esse conceito ele engloba várias outras manifestações. Quando a gente considera a deusa tríplice como um conceito e cada uma dessas 3 faces da deusa tríplice, um conceito menor, a cada uma dessas faces, a gente descobre, reconhece e encontra várias outras, milhares de outras manifestações que são as deusas que a gente conhece, que a gente trabalha com, que a gente tem afinidade. Então, para deixar claro, para ilustrar, eu vou citar 3 manifestações de cada uma dessas faces da deusa tríplice, para a gente entender melhor e vou explicar um pouquinho mais detalhadamente de cada uma. A face jovem, também chamada de donzela em algumas nomenclaturas e em outras chamadas de virgem, a face jovem representa aquela da mulher que quer descobrir, que quer explorar, que exalta a beleza, que não tem medo de nada, que quer conhecer e dominar o mundo. Quando essa face recebe o nome de virgem, essa nomenclatura não está relacionada ao ato sexual, não quer dizer que ela seja virgem sexualmente falando. Está mais relacionada ao sentido de exploração mesmo, de querer conhecer o que ela não conhece ainda. Por exemplo, 3 deusas consideradas jovens são Ártemis na Grécia, Oxum na Nigéria e Bast no Egito. Então, só de pegar esses exemplos, a gente já vê que quando a gente fala deusa virgem, não se refere ao ato sexual. Enquanto Ártemis era considerada uma deusa virgem sexualmente falando,
Oxum e Bast definitivamente não. Assim como a gente pode até encaixar Afrodite como uma deusa jovem, então definitivamente mesmo não tem a ver com o ato sexual. Então o que essas deusas têm em comum? Apesar de elas serem arquétipos e representarem propriedades, poderes e histórias totalmente diferentes e maneiras que a gente usa para se conectar com elas também totalmente diferentes, as três e todas as outras que se encaixarem no aspecto jovem da deusa tríplice são deusas que não têm medo de nada, que não têm bloqueios, que querem descobrir, conquistar, conhecer, dominar tudo. A deusa mãe. A deusa mãe ela representa aquele aspecto maternal, mas não necessariamente que seja mãe, que tenha gerado um filho, mas sim os aspectos de uma mãe com um filho. Querer cuidar, nutrir, proteger, guiar, ensinar tudo o que pode, mostrar o caminho, fazer milagres acontecerem para garantir o bem do filho. E as deusas mães, elas têm tudo isso em comum. Então nem sempre a gente vai falar que uma deusa mãe gerou um filho. Assim como uma deusa mãe também pode ter adotado filhos, como na vida real. Não é porque uma mulher gera um filho que ela possa ser considerada mãe. Assim como tem mulheres que não geram filhos que são mães, muito mais mães do que as outras. Ficou claro, né? Mas enfim, 3 manifestações da deusa mãe, para deixar ilustrado, são Kuan Yin na China, Ísis no Egito e Gaia na Grécia. Kuan Yin, como eu acabei de dizer, não foi uma mãe biológica. Nas histórias de Kuan Yin, em nenhum momento a gente encontra isso, que ela tenha gerado um filho. Mas ela é uma das deusas mães mais conhecidas no mundo, porque é ela que protege, é ela que mostra misericórdia, é ela que guia, é ela que ouve o choro da humanidade e cuida desse choro para que ele acabe, todo esse aspecto maternal. Ísis no Egito é também uma das maiores deusas mãe que a gente conhece, porque ela fez de tudo para proteger o filho e ela dá todo um poder para o filho, Horus, né, que se torna um grande deus do sol. E também tem um aspecto protetor para quem adora Ísis, os seguidores de Ísis. Então essas asas abertas de Ísis também às vezes simbolizam isso, que ela pode fechar essas asas e proteger quem está ali dentro. Já Gaia é uma deusa mãe que realmente teve muitos filhos mesmo. Se você estiver interessado mais na história de Gaia, tem o vídeo sobre Gaia que eu já fiz. Aliás, tem vídeo sobre Kuan Yin, sobre Ísis também, sobre Ártemis. Né? Dá uma vasculhada no canal caso você seja a sua primeira vez aqui, que tem muitas deusas que eu já comentei mais a fundo sobre cada uma. E um detalhe na deusa mãe também, só para ficar claro que essa nomenclatura não tem a ver com a matéria, vamos dizer assim, com o físico, assim como a deusa virgem não precisa ser virgem sexualmente, a deusa mãe não precisa ser mãe naturalmente, mas também tem um outro aspecto meio controverso que gera dúvida, é que uma deusa mãe também pode ser considerada uma deusa virgem sexualmente, que é o caso de Maria, mãe de Jesus. Ela é considerada deusa mãe, uma das maiores deusas mães que a gente conhece. E na história dela, ela é chamada de Virgem Maria. Ou seja, não levem ao aspecto literal da palavra. A face anciã. Na face anciã, a deusa já chegou a um estágio onde ela já conhece todos os segredos da magia, ela já conhece como tudo funciona no mundo, ela sabe que tudo deve chegar ao fim para recomeçar e ela muitas vezes vai fazer esse fim acontecer, porque ela já não tem muita paciência para o que tem acontecido na vida inteira. Então esse aspecto de anciã, assim como os outros, não quer dizer que a deusa seja uma velha senhora, uma anciã mesmo. Na maioria das vezes, sim, mas nem sempre. Muitas vezes uma deusa considerada anciã não precisa apresentar esse aspecto físico da mulher velha, mas sim essa ideia de que entende como tudo funciona, já passou por todos os estágios da vida e sabe que o fim é inevitável e ele tem que acontecer. E ela vai fazer com que isso realmente aconteça para dar espaço para o novo. Então, exemplos de deusas anciãs, nós temos Cailleach, na Irlanda, Hel, ou Hela, nos países nórdicos, e Hecate, na Grécia. Cailleach é o ápice da deusa anciã, que ela, sim, é retratada como uma mulher velha,
Dizem que ela dorme durante o ano inteiro e quando chega o inverno ela sai das cavernas que ela dorme. Com um martelo gigante na mão, ela sai voando, quebrando tudo que ela vê pela frente, trazendo nevascas terríveis. Então ela entende muito bem, tá na hora de acabar com isso tudo para pôr ordem nesse negócio. Hel ou Hela é a deusa nórdica de Helheim, do reino de Hel, que é um reino congelado onde os mortos que morreram de forma não honrosa em batalha vão parar lá e ela decide o que ela vai fazer com cada um deles para depois dar continuidade ao ciclo. E Hecate, a deusa grega dos caminhos, da bruxaria, ela em si só já é uma deusa tríplice. Geralmente ela já é representada com as 3 faces diferentes. Mas quando ela é representada sozinha, com uma face só, geralmente essa face representa a deusa anciã, porque é ela que sabe justamente como pôr um fim nas coisas. Ela se encarrega de levar as almas perdidas que estão no nosso mundo para o submundo e também de trazer quem está indo para lá indevidamente de volta para a superfície. Então, entendendo bem as 3 faces da deusa tríplice, vamos agora relacionar essas faces com as fases lunares e falar sobre os tipos de magia e bruxaria que a gente pode praticar em cada fase lunar. A deusa tríplice e cada uma das fases lunares. Nós da sociedade moderna, a gente tem o costume de olhar sempre para frente ou para baixo para não tropeçar. Mas raramente a gente olha para cima para observar o céu, observar os astros, principalmente durante a noite, porque de noite tem tanta luz que mal dá para ver estrelas, mas mesmo assim ainda dá para ver a lua, ainda. E só de observar a lua a gente entende, como eu falei no começo, que a natureza é cíclica, que tudo começa, se desenvolve, chega a um fim e recomeça. E cada uma das fases da lua, então, é relacionada a uma das faces da deusa tríplice. E cada uma dessas fases possui energias específicas que a gente pode trabalhar, que a gente pode desenvolver, que são mais propícias para o momento. Não é uma regra que você só possa fazer, por exemplo, proteção, feitiços de proteção e banimento na lua minguante. Não, mas as energias da lua minguante são mais propícias para isso. Então eu vou explicar de forma mais detalhada para a gente entender melhor e relacionar com a deusa tríplice. Lembrando então que as 3 faces da deusa tríplice relacionadas às fases lunares são jovem, com a fase crescente, mãe, com a fase cheia, anciã, com a fase minguante. E temos a lua nova. Mas espera aí, se são 3 faces, por que são 4 fases lunares? Cadê a 4ª face da deusa? Pois bem, a 4ª face da deusa é chamada de face oculta da deusa. Assim como a lua nova não é vista no céu, a face oculta da deusa também não é vista. A gente sabe que ela existe, a gente sente a presença, a gente entende que ela tem uma energia própria, mas a gente não vê. Então, geralmente a deusa tríplice já é concebida com essa face oculta. E isso não acontece somente com a deusa tríplice. Outras divindades que venham a possuir 3 rostos, geralmente a gente já sabe que atrás existe uma face oculta também. No caso de Brahma, o deus hindu, ele tem geralmente 3 rostos e sabe-se que existe um 4º rosto olhando para o lado oposto. Tanto é que em algumas artes a gente encontra esse 4º rosto. O Brahma é desenhado com 1, 2, 3, 4 rostos. Então a face oculta ali está se mostrando. Então é comum saber que as 3 faces principais possuem uma 4ª face, chamada de face oculta. Mas então vamos lá, vamos entender as fases lunares, as faces da deusa e o que fazer em cada uma delas. Lua nova e a face oculta da deusa. Como eu ainda não dei os exemplos para ilustrar quais manifestações da deusa a gente encontra na face oculta, eu vou dar agora. A face oculta, como eu acabei de falar, a gente não enxerga, a gente sabe que existe, a gente não enxerga, sabe que tem energias próprias e sabe que pode trabalhar com ela. Deusas e manifestações da deusa que se encaixam ou se classificam na face oculta da deusa, são deusas que dificilmente a gente classificaria, encaixaria nas outras 3, porque elas mostram
por exemplo, uma mescla de atributos das outras três e também pendem mais para o lado dark, sombrio das trevas. E, por exemplo, então, três manifestações de deusas que a gente pode considerar que pertencem ou que são relacionadas à face oculta da deusa são Kali, na Índia, Lilith, em Israel, e Hecate, novamente, na Grécia. Por que eu citei Hecate novamente? Porque, como eu falei, Hecate por si só abrange as três faces da deusa tríplice. Quando ela é retratada sozinha, geralmente é da forma anciã. Mas quando a gente olha de uma forma mais geral, Hecate se encaixa aqui, na face oculta. Porque é difícil entender, é difícil enxergar. Mas a gente sabe que existe, a gente sabe que é possível. Kali, por exemplo, ela pode ser classificada tanto como uma deusa jovem, por causa da ambição, da energia, da vontade de mudar tudo, como uma deusa mãe, porque ela quer proteger tudo, ela quer cuidar de todo mundo, e também como uma deusa anciã, porque ela quer acabar com tudo e pôr um fim em tudo. Então a melhor forma de entender Kali é aqui na face oculta da deusa, porque ela também é perigosa. Lilith, a polêmica deusa, também pode ser classificada como a face oculta, porque ela representa justamente a sombra, ela representa aquilo que a gente tende a negar, tende a não reconhecer. É necessário todo um tratamento, é necessário toda uma evolução para que a gente possa compreender Lilith. Então, compreendendo que a face oculta da deusa e a lua nova trabalham com esses tipos de características, as melhores magias, bruxarias, feitiçarias para serem feitas durante a lua nova se relacionam a renascimento, renovação, continuidade, ao oculto, ao mistério, porque aqui é um momento de descobrir os segredos, mas aqui também é um momento de guardar os segredos. É um momento de transformação total. Então é muito comum ouvir dizer que não é bom começar trabalhando com essa energia da face oculta e da lua nova. Se você está começando agora, é melhor você começar na próxima, na crescente e na fase jovem. Então você segue todo o caminho, crescente, cheia, minguante, e chega na nova. Ou então jovem, mãe, anciã, e chega na face oculta. É o ideal. Eu só comecei falando pela lua nova porque a lua nova é a primeira. Mas enfim, o ideal é que se você estiver iniciando, começa pela próxima, crescente. A lua crescente é a face jovem. A lua crescente a gente enxerga metade da lua no céu. Ela está crescendo, conforme os dias vão passando, a gente vai vendo ela cada vez mais cheia, até que ela fique completamente cheia. Então, o momento da lua crescente é para nos lembrar e para nos mostrar energias de crescimento, de desenvolvimento, para a gente fazer as coisas começarem a crescer, começarem a acontecer. Lembrando das deusas que eu mostrei que se relacionam com a face jovem da deusa, é um momento de descoberta, é um momento de exploração, é um momento de querer dominar, desbravar tudo que for possível. Então, as melhores magias, bruxarias para serem feitas durante a lua crescente e com a face jovem da deusa são relacionadas a crescimento pessoal, desenvolvimento de projetos, descobertas de caminhos e de possibilidades, melhora na saúde e o início de novos relacionamentos. Então, como eu já falei também no começo, não é uma regra. Não quer dizer que se você tenha um projeto para iniciar, você vai esperar a próxima lua crescente para começar. Se não der para esperar, você não precisa esperar. Mas você pode começar em outras fases, mas sabendo o foco que você pode colocar. Se puder começar na crescente, ótimo, porque a energia é propícia para isso. Mas se não puder, comece com um foco diferente. Vou explicar isso melhor quando eu chegar na minguante. Mas é isso, essas são as energias da fase crescente para trabalhar com a face jovem da deusa. A lua cheia e a face mãe. Quando a gente olha para o céu e enxerga a lua completa, o círculo completo, a lua está cheia. E a energia da lua cheia é justamente para isso, para a ideia de completude. Coisas que começaram ali na lua crescente tendem a ficar completas, a atingirem o ápice
aqui na lua cheia. Mas não é só isso, e não quer dizer também que as coisas tenham que ter começado há 7 dias atrás, pode ter começado antes. As melhores magias e bruxarias para serem feitas durante a lua cheia e com a face mãe da deusa são relacionadas a conclusão de projetos, prosperidade, saúde, celebrações em geral, amor. Portanto, sempre que você deseja celebrar alguma coisa, alguma conquista, algo que você tenha feito, a melhor ocasião é a lua cheia por causa dessas energias. Mas não quer dizer que tenha que ser, mas se puder, melhor. E projetos que se iniciaram, preferencialmente na lua crescente, tendem a alcançar um ápice aqui. Então é bom estar preparado também, porque as coisas podem ser muito mais intensas durante uma lua cheia. A lua minguante e a face anciã. Na lua minguante a gente vê a lua diminuindo de tamanho. A parte iluminada da lua está cada vez menor e vai desaparecer. Então o que quer dizer isso? Minguando quer dizer isso, está diminuindo até sumir. Mas quer dizer que a gente não pode fazer nada que vai começar agora? Pode. Só que o foco, como eu falei, é outro. Durante a lua minguante com a face anciã da deusa, as coisas tendem a ser diferentes um pouco. Você não pode querer começar coisas com a energia de inícios, de desenvolvimento, porque não é a energia que está no ar agora. Mas você pode começar. Se você estiver começando uma ideia, desenvolvendo um projeto, aí, nossa, é lua minguante, e agora? Começa, mas com foco diferente. Começa usando essas energias para limpar o caminho, para limpar os obstáculos, para remover os obstáculos, para fazer com que tudo comece bem, sem tumulto. Então, durante a lua minguante com a face anciã, as melhores energias, bruxarias e feitiços para você fazer são relacionados a banimentos, purificações, limpeza espiritual e energética e uma pausa geral em tudo no trabalho para poder refletir sobre o que está sendo feito, o que já foi feito, o que precisa mudar, o que precisa ficar, o que precisa ser refeito. Esse é o momento ideal. Então, repetindo, se você for começar alguma coisa e você perceber que é lua minguante, não quer dizer que não é para você começar, mas começa focando em limpar toda a região, limpar tudo que está ao redor desse projeto, abrir os caminhos para esse projeto para que ele possa começar bem daqui uns dias. Esbás, as celebrações de lua cheia. Durante a nossa história, a gente sabe que muitos povos de diferentes culturas, de diferentes tradições, celebravam as fases da lua, principalmente a lua cheia. Hoje, a gente dá o nome dessas celebrações de lua cheia de esbás, que vem da palavra francesa, do francês arcaico, esbattre, que significa algo como se alegrar. Então, diferente da roda do ano e os 8 sabás, que mostram as posições entre Sol, o Deus, e a Terra, a deusa, os esbás focam apenas nas fases lunares, sendo celebrados a cada lua cheia. Então, tradicionalmente, deveriam ser 13 esbás por ano, mas, como o nosso calendário só tem 12 meses, são 12 esbás por ano, a menos que tenhamos uma lua azul. Se você tiver interesse em saber melhor sobre isso, o cálculo do calendário, calendário lunar, calendário solar, lunisolar, lua azul, 13, 12 luas, você pode assistir o vídeo que eu fiz explicando tudo isso, que é o vídeo O que é a lua azul. Lá é explicadinho, mostra até um esqueminha como entender, porque às vezes é meio confuso. Mas voltando aos esbás, o que é e como fazer um esbá? Sabendo que a palavra se refere a alegrar-se, um esbá é uma celebração de lua cheia que você pode fazer do jeito que você achar melhor. Como que você se alegra? O que é uma celebração para você? Quais são os procedimentos para você que definem uma festa? É isso que você vai fazer em cada lua cheia para celebrar um esbá, para celebrar a deusa, para celebrar as energias de completude da lua cheia. Você define o que você gosta, o que te faz bem, o que te alegra e você cria o seu próprio esbá. Por exemplo, tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de servir um banquete. São exemplos de esbás. Veja o que é melhor para você e faça o seu esbá.
Então é isso, essa é a deusa tríplice e essas são as fases lunares e como a gente relaciona tudo isso às manifestações da deusa, as magias, bruxarias que a gente pode fazer em cada uma delas. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos, acesse os nossos oráculos, junte-se ao Telegram para receber notificações por lá e se inscreva no canal também. Muito obrigado e até o próximo. Se você ainda está aqui, por que você não fica mais um pouquinho? Aqui você assiste uma playlist com todas as deusas e manifestações que eu já falei. Aqui uma playlist com todos os feitiços e estudos mágicos. Aqui você se junta ao Telegram para receber notificações em primeira mão. E aqui você se inscreve no canal do YouTube. Muito obrigado.